Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu também. Aproveito esse momento inicial para Isso. ver o enquadramento. Eu mudei aqui de carregador e aí tô tentando enquadrá-lo aqui um Não pouquinho. deixa cair. Não pode. Ó, a Lu já entrou, Esdras também. Esdras. Já, peraí só um minutinho. Tá. Deixa eu ficar um pouco... Acho que a gente já pode, né? Já. O Esdras e a Luciana já entraram? Entraram. Ok. Então a gente vai... Enquanto eu vou ajustando aqui, você dá as boas-vindas ao pessoal pra gente ir começando. A gente vai Já temos falando 2 do pessoas. tema. Isso. Tá, Pode perfeito. começar, tá bom? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa live, terceira versão do nosso momento aí de diálogos entre educadores, diálogos entre professores. Eu sou a Soraya Aline, o Mário Mangabeira, que está aqui mediando esse momento inicial. Hoje nós vamos ter 2 convidados falando também algumas experiências e trazendo alguns conceitos. O tema da nossa proposta de hoje vai passear muito sobre metodologias ativas. A gente vai falar desse aspecto prático, de como conduzir a aula, de situações de aprendizagem relacionadas a metodologias ativas e incluindo um pouquinho a proposta de gamificação. O Mário está ali ajustando, por isso que está meio assim. Enquanto isso, a gente vai fazendo a apresentação. Participem bastante. A nossa ideia é a abertura mesmo de um diálogo. Então, esse é o momento para a gente trocar ideias, para a gente tecer aí possibilidades e principalmente para a gente se ajudar. Nós estamos, Ana Viveiros. Hoje a gente não vai falar exclusivamente sobre educação à distância, mas a gente vai trazer referências que podem ser incorporadas nesse momento aí de complementação pedagógica, né, na prática de aulas remotas, ou caso tenha algum professor que esteja fazendo esse trabalho de educação à distância, também pode incorporar, tá? Fiquem à vontade para interagir, para participar. As perguntas são sempre bem-vindas, porque a gente vai conduzindo aqui a nossa live nesses 40 minutos com o que vocês vão trazendo aí de ideias, de colocações. Então, essa participação ela é fundamental. Ok? Isso. Pessoal, boa tarde a todos. Quero já agradecer aí a presença em mais uma live, uma conversa entre educadores. Como a Soraya disse, a gente tem tentado, né, aproveitar esse tempo de quarentena, de home office, para discutir, trocar ideias, discutir algumas questões relacionadas ao que a gente tem vivido, né, nesse novo tempo, que é a questão da tecnologia, da inovação, né, dos recursos educacionais remotos. Discutimos também, né, no primeiro momento, a questão, eu acho que é bacana a gente fazer uma retrospectiva rápida, né, do que a gente discutiu. Isso. Então, na primeira live, a gente queria muito discutir com vocês a questão do que seria o EAD e o que seria, né, um atendimento educacional remoto. E a gente viu que o que a gente discutiu realmente teve validade, até porque, né, o governo do estado reeditou toda a proposta, né, e não dá mais o nome de EAD, né, dá um nome diferenciado justamente para não caracterizar, né, um ensino à distância que a gente viu pela legislação que tem outra característica, né, tem outro caráter. Na nossa segunda live, nós tivemos a participação de 3 colegas da rede municipal, né? O professor Jardel Magalhães, que falou de uma forma rápida sobre a experiência dele enquanto usuário de recursos tecnológicos, mesmo dentro de situações complexas de falta de internet, né? Como ele utiliza as ferramentas, apesar de... Tivemos também a participação do professor Ígaro, que é diretor de uma escola municipal na Nona CRE, e ele falou para a gente como, enquanto gestor,
ele conseguiu organizar a escola dele para este momento através do Google Classroom, como que ele motivou os professores e os alunos a participarem. Lembrando, Mário, lembrando que o exemplo prático do professor Ígaro, ele, na verdade, se antecipou a essa proposta. Então, ele já vinha trazendo uma perspectiva de ensino híbrido. Atrelado às aulas presenciais, ele já incorporava o Classroom junto com essa prática pedagógica. E aí, diante da ausência de aulas, ele acabou usando aí de forma mais pontual para o momento, né? Então, foi uma experiência... Isso, muito bacana. E esse ponto é muito importante você ressaltar, porque, na verdade, ele acabou, né, se beneficiando do que já tinha sido implementado para poder ampliar isso para a escola toda, né? E o professor Cássio, do assistente, né, assessor de informática da Sexta CRE, com toda a sua experiência em termos de fomento à educação tecnológica dentro da Sexta CRE. Né? Então, e hoje a gente vai falar, né, mais de forma conceitual, né? E aí já fica também uma pistazinha para nossa próxima semana, né? Nossa live continua com conceitos sobre esse novo tempo em educação. Então, hoje a gente vai falar de metodologias ativas, que é algo que há uns 2 anos, né, tem sido assim, tem sido apresentado, tem sido colocado em voga, né, em muitas discussões pedagógicas, e a gente queria entender um pouquinho, né, e discutir como é isso. Eu queria, assim, né, já dar boas-vindas aí, boa tarde ao pessoal que está entrando, Guilherme Veloso lá da EPF, Ana Clara Viveres lá da 8ª CRE, o Gustavo Xavier, muita gente, assim, muitos parceiros, já interagindo. Né? Isso, a Neilda da 8ª, Ana Cláudia Torraca, Flávio Ferreira lá da 8ª também, da Agência de Educação. Muita gente aqui, alguns coordenadores pedagógicos da 8ª, Ana Cristina Posidônia, diretora de uma escola da 9ª CRE. Então, muitas pessoas nos prestigiando aqui nesse momento, né, dessa discussão. E aí eu queria, antes da gente chamar, né, Soraya, os nossos convidados, ter uma fala assim, bem rápida sobre a questão das metodologias ativas, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, o que a gente quer, né, imprimir de cara? O aluno sendo o centro, ou seja, o aluno como protagonista. Então, as metodologias ativas não são metodologias que vão fazer a aula ficar, de repente, mais legal, né? O professor vai ser o mais modernoso. Não, a gente tem toda uma intencionalidade pedagógica para que, a partir destas ferramentas, né, destas estratégias que vão tornar as aulas mais ativas, né, essas metodologias vão também, para além de conteúdos, vão também desenvolver habilidades socioemocionais nos alunos. Então, eu acho que trabalhar com metodologias ativas é muito isso. É trabalhar para a formação integral de um aluno mais condizente com o nosso contexto sócio-histórico do século XXI. Exato. Então, o que a gente pretende, né, romper aos poucos com as metodologias ativas é esse tradicionalismo que existe nas nossas escolas até hoje, né? Dos alunos sentados enfileirados, o professor tendo voz e vez e as habilidades, os conteúdos sendo passados de forma passiva. Exatamente. Já pegando o seu gancho, Mário, a gente vai ter aí toda uma base teórica nessa nossa discussão de hoje. Alguns autores que são importantes nessa referência do que a gente vai debater hoje. Antes de falar especificamente das metodologias ativas, só retomando o que você falou no início, quando a gente debateu na primeira live de educação remota, depois a gente volta.
Oi. Tô ouvindo. É porque São Paulo me ligou, aí deu um problema aqui. Tá. Então, essa discussão foi válida desde o início, até para desconstruir um pouquinho, né, de alguns equívocos. A gente recebeu muitas perguntas sobre educação infantil, né? Como que é educação à distância para esse grupamento? E aí a gente já derrubou um pouco dessa discussão errada aí, né, de que não tem. Mas pegando um pouquinho aí do seu gancho, autores sobre. A gente vai falar muito de autores, já tem a Ana Viveiros aqui perguntando, mas falando sobre metodologias ativas, a proposta é muito de inversão de lógica realmente, né? E eu diria que a gente precisa muito desse olhar de abertura e também de flexibilidade, justamente para trazer essas referências para o contexto de sala de aula, né? Então, como que eu coloco esse aluno como protagonista, mas como que ele vira, como que eu trago essa corresponsabilidade para ele? Né? Pegando o que você falou de aspectos socioemocionais, então como que ele lida com esse trabalho em grupo, como que ele age de forma colaborativa, como que é o olhar empático dele com relação ao outro, como que é essa dinâmica própria de organização, e daí a gente já começa a perceber quem é líder, quem é o que organiza tudo, quem é aquele que dá um start de outras aprendizagens, aquele que constrói novas hipóteses. Isso aí a gente vai trabalhando muito atrelado a esse processo de metodologias ativas. Eu acho que nessa nossa terceira live, por isso a importância de trazermos os convidados, primeiro porque enriquece o nosso bate-papo. A gente não pretende aqui fazer curso, nem trazer receitinha de bolo, porque não é. Cada um vai trazer situações de acordo com a sua realidade e aplicar também conforme a sua realidade, né? Mas eu acho que nessa nossa terceira live a gente já dá um passo adiante sobre o que é possível realmente de fazer. Nesse momento que a gente está ausente das aulas presenciais, nesse momento que a gente está, de certa forma, tendo tempo para ler mais, para estudar mais, como que a gente pode se apropriar disso? Aprofundar isso e trazer para a nossa prática, né? Aí eu volto para esse olhar da sala de aula, né? A sala de aula como espaço vivo para essas efetivas interações. Ainda que hoje o espaço de sala de aula tenha virado um pouquinho o foco virtual, mas ainda assim no virtual a gente consegue uma interação diferenciada, né? Eu vou citar aqui um exemplo rápido do Zoom. A gente tem a ferramenta de mediação, a gente consegue na versão gratuita ter uma mediação com até 100 participantes e a gente consegue fazer mini grupos ali também na ferramenta do Zoom. Então são possibilidades para a gente trazer. Eu separei aqui uma referência do livro da Lilian Bassic, que ela fala o seguinte, ó: metodologias ativas, uma concepção do processo de ensino-aprendizagem que considera essa participação efetiva dos alunos na construção de sua aprendizagem. Valorizando as diferentes formas para aprender mais e melhor, mas também valorizando o seu ritmo, o seu tempo, o seu estilo de aprendizagem. Então, é uma mudança não só do momento do aluno aprender, mas uma mudança também de nós, educadores. A gente passa a incorporar um aspecto de mediação, né? Uma das ferramentas que eu já usei muito no contexto ou de sala de aula ou de formação de professores é um pouco daquela lógica de rotação por estações, ou também estações sem rotacionar. Então, são situações em que a gente não está ali gerenciando a aprendizagem, a gente está ali, na verdade, mediando, né? Oportunizando situações, fazendo provocações. Pego até a referência do Rubem Alves, né? Provocar espantos, né? Trazendo ali contribuições para que eles cheguem a situações outras de aprendizagem. E sempre atrelando aí ao socioemocional. É isso. E aí, assim, para a gente já chamar o nosso primeiro convidado, né, o professor Esdras... Ele vai aprofundar mais, né? A gente fez só uma introdução. Isso aí. O professor Cássio está aí na nossa live, participou conosco na semana passada. E eu posso dar um spoilerzinho, Soraya? Pode. Isso. Então, olha só, ao final a Soraya vai dar uma introdução. Nós vamos colocar nas nossas bios um link para vocês colocarem o e-mail e vamos fazer um sorteio desse livro que é um norteador. O meu já tá todo aqui também, ó. Tá? Educação do século XXI, tendências, ferramentas e projetos para inspirar. Então, quem tiver, quem quiser, né, se aprofundar nessa temática de novas metodologias, querer entender esse livro, é muito bacaninha. Ele apesar de ser grossinho, ele é de fácil leitura,
bem rápido, vamos fazer sorteio de alguns exemplares. Eu sei que agora a gente não tem como entregar, né, em mãos, mas assim que a pandemia passar, a gente vai fazer o possível. A gente pode até marcar um café, né, Soraya, presencial, para poder entregar aos ganhadores, tá bom? Isso. Então, isso é uma das nossas surpresas da live de hoje, tá? Isso. E aí, antes de chamar o professor Esdras, eu queria só pegar o gancho da fala da Soraya, quando ela diz que trabalhar com metodologias ativas não é só pela perspectiva discente, mas também pela perspectiva docente. E aí a gente precisa refletir sobre o que é a inovação e tecnologia. Eu posso muito bem ter uma prática inovadora, né? O que é inovar? É eu fazer diferente de forma eficiente, ou seja, no nosso caso, enquanto professores, que a gente consiga atender pedagogicamente o maior número de alunos de uma forma mais criativa e mais eficaz. Então, isso que é inovação. E eu posso ter o recurso tecnológico ou não. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho visto muitas aulas online, vídeos gravados, reproduzindo uma perspectiva super tradicional de aula. Levando em consideração que o aluno vai estar sentadinho, que ele vai copiar alguma coisa, que ele vai decorar e ponto. Ou seja, só porque eu usei a ferramenta do vídeo, eu estou inovando? Não. E aí eu trago um case rapidinho, só para ilustrar, que é do professor Gustavo Xavier. Ele está aí na nossa live. Ele é professor de Geografia da Nona CRE, um super parceiro. Ele criou um canal no YouTube, eu vou deixar lá no meu stories, quem quiser seguir. É Geografia com Gustavo Xavier. Ele está pegando, dentro da perspectiva do adolescente, algumas temáticas e trazendo para os debates geográficos. Então, ele fez uma série de 3 vídeos falando sobre a cultura K-pop. Ele é o do K-pop. Isso. Sim. E discussões sobre geopolítica. Olha que inovador. Ele poderia estar fazendo isso dentro da sala de aula, no Cuspigis, mas é uma prática inovadora. Ele está usando o vídeo porque nós estamos no momento de atendimento remoto. Mas isso ilustra que uma prática inovadora, ela não necessariamente precisa estar atrelada a um recurso tecnológico. Eu posso ter uma sala de aula com todos usando tablets e eu mandando decorar tabuada, por exemplo. Que foi aquele exemplo do vídeo da semana passada. Metodologia ou tecnologia, né? É isso. E aí, para continuar essa discussão com a gente, eu vou convidar, então, Soraya, o professor Esdras, que é professor de matemática da escola municipal Padre Leonel Franca, na 8ª CRE. Ele é mestrando em matemática pelo Profmat na UFRJ e especialista em metodologias ativas. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Beijo. Esdras, vou te chamar. Seja bem-vindo, Esdras. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo direitinho? Ouvindo direitinho. Esdras, eu quero assim, agradecer desde já pelo seu sim, por você ter, né, topado conversar com a gente. Você tem sido um grande parceiro da 8ª CRE, um grande parceiro na aula de matemática, um grande parceiro nessa nossa construção, né, de propostas de produção de material para os nossos alunos nesse tempo remoto. E foi uma surpresa eu também saber que você tem a questão das metodologias ativas como uma proposta de trabalho. Então, você na perspectiva de regente e tendo em vista o que a gente tem criado, eu gostaria que você compartilhasse com a gente algumas reflexões. Ok. É difícil, né? Porque você já bota a nossa bola lá em cima. Especialista, onde fica. Mas vamos lá, a gente tem algumas coisas para compartilhar com todo mundo. É o seguinte, primeiramente, agradecer, Mário, muito obrigado mesmo por abrir esse espaço, não só por estar aqui na live, mas hoje por estar presenciando e participando dessas discussões. Eu, por muito tempo, eu me senti um professor, assim, não vou dizer inútil, mas vou me dizer um cara muito passivo na educação,
porque eu só reproduzia tudo que eu aprendi. E não sabia que existia um mundo que estava discutindo educação, pessoas pensando em coisas novas. E hoje fazer parte disso, cara, me dá aquele tesão educacional, da utopia da educação, de, poxa, eu estou participando com gente que está pensando igual a mim e tal. Então, assim, muito obrigado mesmo. 2 agradecimentos rapidinhos que eu tenho que fazer. Minha coordenadora está aqui na live. Um beijo para você, Aline. Eu gosto muito de você. A Aline, E uma... parceiraça da Oitava CRE. Parceira nota 10 com também. certeza. E uma outra pessoa que você conhece muito também, que eu tenho que agradecer, que é uma grande referência para mim, é o professor Welton. Ele não deve estar aqui, não sei se vai assistir depois, mas se você assistiu, Welton... Com certeza. Então pessoal, deixa eu compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? É o seguinte, ano passado eu fiz um curso de metodologias ativas na prática. Esse era o nome do curso. Tinha no final, na prática. E era exatamente o que eu estava procurando, porque eu já estava, na época, muito insatisfeito com a minha prática educacional, sabe? Eu não sabia para onde ir, já sabia que tinha algumas coisas acontecendo aí, mas eu não estava por dentro. Eu conheci... Voltei? Oi. Alô? Oi, Esdras. Voltou. Voltou, porque mesma coisa que você, me ligaram aqui. Tomara que não ligue de novo. Olha só, e aí eu fiz esse curso, um curso de metodologias ativas na prática na Celso Lisboa, com a professora Fernanda Centurião e o Felipe Tocheto. Indico para todo mundo, esse curso foi um curso divisor de águas para mim. Lá eu aprendi de forma imersiva, porque cada aula a gente vivenciava as metodologias ativas. Algumas delas, a gente sabe que são quase infinitas, né? Mas a gente aprendeu lá JITSOL, ABP, TBL, Design Thinking, estruturas libertadoras. Enfim, eu não vou ficar falando de cada uma delas aqui, porque acho que não é o objetivo da nossa live. É justamente a gente motivar aos professores pesquisarem, buscarem e entenderem o que é esse conceito. A Soraya já explicou muito bem, eu vou só aqui dar uma definição muito simples também sobre metodologia ativa. Professor, qualquer atividade pedagógica que você faça que tire o seu protagonismo do processo, já pode ser considerado uma inovação, uma metodologia ativa. É basicamente isso. Até então, todo modelo tradicional de educação, e vamos deixar bem claro, eu não quero ficar aqui criticando o modelo tradicional, tá? Porque as metodologias ativas, elas não se opõem, elas complementam. Uma boa aula expositiva sempre vai ser fundamental. Nós estamos aqui, a professora Soraya, você, Mário, todo mundo, a Luciana, nós fomos formados nesse modelo. Então, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que se a gente olhar só para ele, num mundo hoje que tem milhares de possibilidades, aí sim, ele se torna prejudicial. Então, entenda que a aula expositiva vai continuar existindo. O que vai acontecer é que você não vai precisar só dela como recurso. Você tem um bimestre inteiro, você tem vários conteúdos para passar. Por que não diversificar? Por que não numa semana, talvez, para esse conteúdo, aula expositiva, mas na outra semana, uma estrutura libertadora, ou na outra semana, uma aprendizagem em grupo, enfim. E você vai tendo ferramentas na manga para poder passar esses conteúdos. Então, assim, eu fiz esse curso, e esse curso foi um divisor de águas na minha carreira, na minha profissão, porque lá eu comecei a perceber que a educação está muito para além do que a gente foi formado na nossa faculdade e na nossa formação inicial. E eu vim aqui compartilhar, dar alguns exemplos e tal. Primeiro exemplo na verdade, a primeira pergunta que eu queria fazer, você já fez, né? Você cortou minha fala junto com a Soraya lá, você fez uma pergunta que eu falei, putz, era a pergunta que eu ia fazer, mas é a pergunta que eu até anotei aqui. E é o seguinte, vale a pena reproduzir a minha aula expositiva na internet? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quando eu observo o cenário da internet, cara, tem muito canal hoje com videoaula. Na matemática, eu vou falar, tem o Matemática Rio, que é para mim, acho que a maior referência hoje de canal no YouTube de matemática. Cara, ele tem aulas excelentes, com tecnologia, ele fala bem. É uma aula expositiva? É, mas já é muito bom. Aí eu fico pensando, talvez, para que eu vou tentar competir com esse cara? Por que eu não pego o conteúdo dele, talvez passo para os meus alunos? Por que eu não penso em coisa nova? Então, eu tenho pensado, o que eu posso fazer diferente para agregar nesse novo momento. Na primeira semana dessa pandemia que a gente está vivendo, eu fiz lá aquele desafio das 8 rainhas. Tá me chamando? Não. Eu vi a canetinha. Tranquilo.
Então, na primeira semana, eu fiz lá um desafio do tabuleiro de xadrez. Algo que pegava os alunos e poderiam fazer com seus pais, responsável, tio. Era uma atividade que poderia ser muito bem feita por toda a família ali. Então, eu indiquei uma atividade que ia ser um desafio matemático. Eu estou com um vídeo que eu vou soltar hoje, lá no nosso canal da Oitava CRE, que também é um desafio matemático. Uma folha de papel, o aluno faz um círculo e ele tem que ir botando números ali de forma que aconteça um padrão. Então, assim, são coisas que vão estimular o nosso aluno. Uma outra provocação, vou botar assim, que eu gostaria de fazer, professores, esse é o momento que a gente não precisa ser conteudista. A gente está num momento que, cara, esquece ano letivo, assim, não esquece no sentido de isso não é prioridade agora. Pensa em como que a gente consegue fazer com que os nossos alunos se mantenham com um contato pedagógico. Seja por uma atividade, seja por uma leitura, seja por qualquer coisa que você for passar para ele. Eu vou dar um outro exemplo, que inclusive eu vou dar de dica numa outra live que eu vou participar hoje, com o líder de adolescentes lá da minha igreja. Eu sou cristão e ele me chamou para fazer uma live sobre educação também. Uma dica que eu dou. Cara, a gente está assistindo muito filme e muita série agora, né? Netflix, tá todo mundo em casa. Faz o seguinte, bota como lição para os seus alunos, ó, vai assistir filme, série, tal, qualquer filme, qualquer série. Mas só que quando terminar, eu quero que você faça um resumo de 5 linhas. Pronto, você já passou a responsabilidade pedagógica para o seu aluno. E ele tem que publicar isso no Instagram, e aí faz uma brincadeira, fala que o Coppola, o Al Pacino vai ler o comentário dele, ele vai se tornar um crítico de Netflix, um crítico de cinema. Então, assim, existem várias formas de a gente começar a pensar de colocar o aluno como mais protagonismo do que nós, professores. E a Soraya comentou aí, algo que eu acho extremamente importante, que esse momento que a gente está vivendo, de fato, é fundamental para nós, professores, repensarmos as nossas práticas. Porque a gente nunca teve esse tempo. A gente está sempre na correria do dia a dia, preparando aula, corrigindo trabalho, corrigindo prova, aquela correria. Chega nas férias, quem é que quer ficar trabalhando nas férias? Nas férias a gente viaja, a gente pensa outras coisas, a gente meio que se desliga um pouco do nosso trabalho. Cara, agora a gente está em um tempo que a gente não está de férias, a gente está trabalhando. Então usa esse tempo agora para pesquisar na internet, podcast, YouTube, Instagram, gente que está falando sobre educação, práticas diferentes. Esse é o vídeo que eu falei que eu vou lançar hoje, Mário, é um vídeo que eu vi no canal do Manual do Mundo. Não é um vídeo meu, eu não criei ele sozinho. Eu vi ele, fiz uma leve adaptação para a minha realidade, dos alunos que eu sei que me seguem, e passei, cara. Não tem nenhum problema em você se referenciar em alguém que está fazendo alguma coisa. Então, assim, professor, talvez você esteja olhando esse momento agora e falando, nossa, eu ainda não me apropriei dessas ferramentas, dessa tecnologia, dessas coisas todas que estão acontecendo aí. Tudo bem, é um processo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Não tem nenhum problema. Se você talvez não se sente apto a estar nesse processo de passar alguma coisa e tal, talvez entrar uma ferramenta nova, ou o Zoom, como a Soraya falou, professor, faz curadoria. Pega os conteúdos que já existem na internet, faz uma curadoria, percebe aqueles que você acha que vale a pena passar para os seus alunos ou nas suas redes sociais e divulga. Só divulga, que só nisso você já vai estar promovendo essa nova forma, esse novo momento que a gente está vivenciando. E para caminhar para o final, eu sei que nossa fala é curta, eu queria também puxar um assunto, uma motivação sobre esse momento que a gente está vendo com relação às políticas públicas de educação para a área de inclusão digital. Agora a gente está vendo que isso não é mais uma questão de lazer ou de segunda instância. É importantíssimo, é vital que a gente pense não só na esfera da Secretaria Municipal de Educação, as prefeituras, as coordenações, mas a nós também, professores. E a gente ter um ambiente digital para fora da sala de aula, né? Um ambiente que a gente continue o aprendizado com nossos alunos fora desse ambiente, para que quando a gente chega numa sala de aula presencial, a gente fala, pessoal, fizeram aquele trabalho que eu deixei lá no Drive? Fizeram aquele trabalho lá no Telegram, salvo, fixado no comentário? De a gente ter ambientes virtuais que a gente tenha acesso a esses alunos. Então, assim, é um momento que a gente está vivenciando, Mário, que tem muitas oportunidades, sabe? Eu estava no teste aqui, eu te mostrei, eu aprendi a fazer um cenáriozinho, a botar uma luz atrás da câmera. Aquele vídeo que eu postei lá no grupo do professor
colocando o celular em cima para poder fazer aquele vídeo de escrita. Então, assim, tem infinitas oportunidades para a gente. Eu não vou me alongar tanto, queria contar mais essas experiências e essas dicas que eu tenho vivenciado. E é isso, mas tem alguma pergunta? Quer fazer uma troca? Ou... Eu estava vendo algumas contribuições de alguns colegas. É uma pena porque esse nosso tempo é muito curto, né? E a gente precisa chamar a nossa outra convidada. Mas só antes de você sair, Esdras, o Gustavo, ele comentou, eu gostaria de algumas dicas de plataformas que utilizem metodologias ativas. Na verdade, as metodologias ativas são ferramentas, né? Na verdade, não é isso? Só para você esclarecer um pouquinho, quando se fala assim de metodologias ativas, o que de fato, né? Porque a gente tem a plataforma e nós temos técnicas. Então, as metodologias ativas, elas são, como você falou, são ferramentas, são práticas que você faz na sua sala de aula. Muitas práticas que os professores já faziam são consideradas metodologias ativas, só que nem sabia, por exemplo, o processo de gamificar uma aula. Qual professor nunca fez o processo de dar visto no caderno? Isso pode ser considerado uma metodologia ativa. É um processo de gamificação da aula, onde você coloca aquele vistozinho lá no caderno para os alunos e tal, depois troca isso por pontos, e, enfim, cada professor faz de um jeito. Então, as metodologias ativas, elas não são ferramentas virtuais, elas são ferramentas para você fazer. As ferramentas virtuais, que a gente vamos chamar de plataformas, eu acho que quase todas elas você consegue pensar em atividades para ela. A que os professores estão mais utilizando, porque é gratuito, é o Zoom, né? O Zoom é uma plataforma onde você consegue colocar todo mundo participa ao mesmo tempo. Você consegue colocar não só 2 pessoas como aqui, mas mais de 20, 30, acho que o limite é 100, se eu não me engano. Inclusive, semana passada, eu participei de uma videoaula onde o professor ele fez uma exposição e aí depois ele dividiu todo mundo em grupos de 4, isso online. E aí eu fiquei depois numa salinha com 4 pessoas falando e ele controlava tudo. Todos os grupinhos ele controlava na rede dele. E depois voltamos todo mundo e fizemos. Então, por exemplo, estruturas libertadoras. Você pode pegar os seus alunos, dar um tema para eles poderem pensar sozinhos, depois você dá esse mesmo tempo, manda eles conversarem em dupla e depois você manda eles conversarem em grupos de 4. E depois você tira todo um contexto disso aí, do que eles pensaram. Isso aí você consegue fazer com WhatsApp, você consegue fazer com Telegram, não precisa nem de um Zoom, mas se você conseguir e aprender a usar uma ferramenta como o Zoom, vai ser excelente. Mas acho que todas as plataformas é possível você utilizar alguma metodologia ativa. Isso. E aí, eu acho que, assim, para encerrar, né, a nossa fala, eu acho que a gente vai precisar caminhar para formações de metodologias ativas de forma mais específica, né? A Luciana, que vai vir agora da Paulo Freire, de repente pode até estar já pensando, já tem isso no radar, porque eu acho que é muito importante, vai ser, né, muito importante, está sendo a gente ampliar essa discussão mais vivencial das metodologias ativas. E aí, esse livro aqui dá um norte muito bacana, tá? Quem perguntou aí, o Gustavo, a gente vai sortear. Então, ele apresenta, claro, coisas que ainda não são da nossa realidade, porque demandam, né, até assim, um número de alunos diferenciado, mas outras propostas muito bacanas, como, por exemplo, a metodologia da sala de aula invertida, entre outras coisas, né? E aí, para encerrar, Esdras, eu quero ler um recadinho que a sua coordenadora deixou, eu achei assim, fantástico. Ela colocou assim para mim: posso garantir que toda essa teoria é prática na realidade desse professor. E sou privilegiada por conviver com isso. Tenho muito o que aprender. Então, é você falando do chão da escola, você trazendo a praxis de Paulo Freire, né, teoria e prática, de forma tão autêntica. Então, a gente só tem a agradecer, a gente fica com gostinho de quero mais, mas a gente vai ampliando essas discussões sempre. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, Mário. Obrigado mesmo por poder participar. Um abraço, pessoal. E aí, as outras perguntas depois eu passo para você, e aí a gente vai respondendo pelo... Fala. Fazer uma indicação final para terminar. Pessoal, sei que não é da prática da maioria dos professores, mas comecem a ouvir podcast. Podcast é uma forma de você aprender enquanto você faz outras coisas. Lava uma louça, faz uma caminhada, limpa a casa. Tem um podcast de educação chamado Papo de Educador. Vocês têm que ouvir esse podcast. Ele é maravilhoso. Lá você vai aprender sobre metodologia ativa, sobre... já anotei aqui para mim.
educação nos outros países, como é que eles estão pensando, enfim. A Soraya pode falar muito bem, ela até conhece o cara, o Damiani, que é o professor que faz podcast, mas é uma indicação ótima para todo mundo. Ouçam, ok? Muito obrigado, Mário, valeu, um abração. Um abraço, até a próxima. Vou chamar agora a Luciana. Luciana, cadê você, Lu? Luciana. Chamei. Gente, a Luciana, ela atualmente é gerente de formação continuada do professor regente da Escola Paulo Freire, a escola de formação da nossa rede. Ela é professora de língua portuguesa e espanhol, mestre em educação, ela estuda educação integral, formação de professores e também metodologias ativas. Eu convidei a Luciana justamente para poder integrar essa conversa de metodologias ativas, e ela tem uma especificação que ela tem um interesse em gamificação. E aí, Luciana, seja bem-vinda, né? Obrigada. Conta um pouquinho pra gente o que você tem pensado sobre essa temática. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? O seu e da Soraya, tá sendo um prazer. Tô um pouco nervosa, porque ficar por último é bom e ruim, né? Porque tem uma responsabilidade de falar depois de vocês, né? Então, eu vim trazendo um pouco da gamificação, da metodologia ativa e como que isso pode aparecer na formação dos professores, que é essencial, né? E aí, falar um pouco da gamificação é meio que voltar a toda a minha história, porque eu acho que ela perpassa toda a minha história e a história de vários educadores. E como já foi dito, inclusive, às vezes a gente está gamificando e nem está percebendo que está gamificando. E depois você vai entendendo, tendo contato com outras práticas e vai tendo um suporte e entendendo como é que isso é feito, né? A gamificação, para mim, começou com aquela tradicional gincana, que eu acho que praticamente todo educador já participou, já criou, né? E a ideia da gincana era promover a integração entre as disciplinas e trazer esse olhar do aluno como protagonista, além como era numa escola de tempo integral, era trazer a questão do tempo bem aproveitado, né? Não adianta ter mais tempo para fazer as mesmas coisas. Então, começou com a gincana, e aí a gincana foi trazendo algumas coisas que vieram aprofundar e me fizeram pensar em algumas coisas. Depois eu tive a experiência com a GIS, com a Gerência de Tecnologia Educacional. Participei um pouco de como foi a gamificação de conteúdo no Colégio Estadual Chico Anísio. Então, ver como é que isso funciona dentro do cotidiano escolar mais específico, com currículo. E também participei um pouco da proposta do Silva, né? Que foi um robô que, junto com o Thiago, a gente criou na Celestino, também uma escola pública, uma escola do municipal, e que foi produzida sem uma tecnologia de ponta, porque as pessoas ainda têm aquele mito de metodologia ativa, gamificação, precisa de uma tecnologia de ponta. Não. É uma maneira de inovar e inovar com algumas práticas que a gente tem, só que a gente tem que ter uma intencionalidade. E aí, hoje eu estou tentando trazer a gamificação, as metodologias de maneira geral para a formação de professores, primeiro através de cursos, palestras, para os professores se sentirem como os alunos se sentem quando é oferecida a gamificação, as metodologias. Porque se o professor é tocado, é afetado como um aluno, ele consegue perceber o que acontece, muito melhor do que eu falar, dá certo ou não dá certo, é ele experimentar, né, a mão na massa, e levar isso para a sua realidade com as devidas adaptações, é claro, né? E aí eu separei assim muito rapidamente, porque infelizmente nosso tempo é pouquinho, Isso, né? curtíssimo. De algumas coisas da gamificação que a gente pode utilizar no dia a dia, né? E que a gente já experimentou com certeza, todos nós, inclusive na vida pessoal, porque gamificação é tipo ponto do cartão, milha de avião, a gente experimenta a gamificação no nosso dia a dia, às vezes não percebe. E tem alguns aspectos dessa gamificação que a gente pode levar para a nossa sala de aula. Porque a gamificação não é trazer o videogame, trazer os games puramente. E sim o que está por trás disso, né? Os pressupostos que estão por trás disso. E aí, uma das coisas que a gente pode destacar de primeira são as regras. Porque qualquer jogo, seja ele de tabuleiro ou videogame e tal, ele precisa de algumas regras para você passar para outra fase, para você enfrentar o chefão, para você conseguir o seu bônus nos pontos do cartão. Tem algumas regras. E às vezes as regras são apresentadas na sala de aula de uma maneira muito burocrática, tipo, eu estou mandando, tem que obedecer.
E aí então, eu trazer essa regra como algo necessário para a gente fazer os combinados dentro da sala de aula que são necessários para que o ambiente seja um ambiente de aprendizagem, né? Tanto para o professor como para o aluno. Então, eu acho que as regras são coisas é um aspecto importante da gamificação que é totalmente aplicável na sala de aula. E como mostrar essas regras? De um jeito, tipo, duro? Não, tendo essa flexibilidade, né? Outro aspecto muito legal que tem nos games, que a gente pode levar a partir da gamificação, seria o feedback. Porque quando você está jogando, você sabe quantas vidas você tem, quantos continues você tem, quais são as fases que você precisa enfrentar, precisa ganhar para enfrentar o chefão. Então, acho que isso é muito legal na sala de aula. É sempre o feedback contínuo e positivo. Não tipo, você perdeu essa fase, mas você já enfrentou três fases e aí faltam 4 agora para você enfrentar o chefão. Então, sempre trazendo esse olhar positivo e contínuo para que o aluno seja o protagonista desse processo de aprendizagem. Ele possa ver aonde ele está, aonde ele quer chegar, qual o caminho que ele precisa chegar, quais são as ajudas que ele precisa. Então, acho que o feedback é uma coisa que é uma característica dos games que a gente pode trazer para a sala de aula para nos ajudar. Outra coisa por exemplo, o aluno tem como uma avaliação, a gente tem como trazer uma avaliação gamificada. Por exemplo, eu posso dar uma prova com mais de 100 pontos, 140 pontos, com vários níveis de dificuldade, para que eu possa atingir o aluno que ainda precisa melhorar em algumas coisas e o outro que já está dominando outras. E aí o aluno vai gerenciar qual é a questão que ele vai fazer para somar os 100 pontos. Então, eu coloco a questão do mesmo conteúdo, mas em vários níveis. E aí é legal, porque aí o aluno fala, eu só consigo fazer essa, mas eu acho que eu tenho que melhorar isso para, de repente, conseguir fazer a outra. E é um feedback para o professor. Então, isso também a gente pode trazer, e eu acho que são coisas simples, que não precisam de uma tecnologia de ponta, né? Porque às vezes a gente acha, não consigo fazer porque eu não tenho internet, não tenho computador na escola e tal e tal. Mas que a gente pode gamificar com papel, caneta, adesivo de estrelinha, avatar que o próprio aluno constrói, e que trabalha essa questão da identidade. Tipo assim, eu vou construir um avatar que o bônus dele é a velocidade, porque eu sou uma pessoa rápida, não sei o quê. Então, também tem como trabalhar a identidade nessa construção do avatar. Então, são algumas características dos games que a gente pode trazer para dentro da sala de aula de uma maneira razoavelmente simples, entendeu? E tirando esse mito de que é só trazer um jogo que eu estou gamificando. É muito mais a metodologia, essa intencionalidade que vocês já falaram antes, né? Para isso. E, assim... como é que a gente está tentando trazer isso para a formação de professores? A gente tem, lá na Paulo Freire, a gente está promovendo alguns cursos, porque a nossa ideia é construir um currículo para a Escola Paulo Freire, para que ela seja vista como uma escola mesmo de formação. Sim, com certeza. Com algumas disciplinas, alguns cursos que sejam promovidos não só uma vez, porque aí eu fico doente, ou choveu e eu não consegui liberação, eu não consigo assistir aquele curso. E se ele for oferecido com uma certa frequência, eu consigo me programar, né? E sempre a gente coloca a metodologia Kahoot, que alguém já comentou aqui, coloca alguma plataforma, como vocês sinalizaram, mas também coloca esse pensar, né? Esse pensar na mão na obra, do trabalho em grupo, da estação de aprendizagem, como a Soraya falou. Então, eu acho que a gente está tentando, não fazendo... Até a gente está pensando em fazendo já alguns cursos especificamente de algumas metodologias ativas. Mas eu acho importante que isso não seja só esse curso, e sim que ele esteja em todos. Então, de que em alguma forma ele apareça em todos, né? E aí eu acho que é isso que eu tenho para colaborar. Assim, eu acho que todo educador, uma vez na vida, já gamificou. Eu acho que o que a gente precisa é criar as etapas, criar um planejamento que utilize isso a favor da aprendizagem, colocando o aluno como protagonista. Porque, por exemplo, na Gincana, lá em 2012, quando a gente criou lá no Rivadavia, a Gincana, o prêmio era um recreio extra, uma festa, não era nada significativo. Mas o empenho, o engajamento que você vê desses alunos participando de uma outra maneira do aprender, não tem nem como descrever, né? É isso, Luciana. Eu acho que é isso mesmo. E até a Amanda Almeida, né, uma das nossas
seguidoras colocou que a questão do aluno, né? Não, o aluno estar inserido, porque eles muito mais do que nós, eles têm essa vivência do game, né? E quando a gente traz essa proposta e coloca a responsabilidade para que eles construam junto com a gente, eu acho que esse é o grande X da questão, né? Porque também não adianta foi o que você falou, não é chegar, pegar um jogo já pronto, ó, joga aí e acabou, né? Então, como que a gente pode, a partir dos conteúdos e habilidades que a gente se propõe a trabalhar naquele bimestre, como que eles, alunos, podem nos ajudar a gamificar aquilo ali? De que forma? Então, eu acho que esse engajamento, né, essa questão do protagonismo juvenil está embutido dentro dessa proposta, né? E eu acho porque... Desculpa, para. É porque eu acho que quando nada. o aluno está como protagonista, ele vê sentido naquilo. Então, faz essa diferença. Isso. E quando a gente tem um aluno como parceiro, também não tem como, né? É isso, é o que você falou, que faça sentido. Se fizer sentido, a gente com certeza quebra paradigmas dentro da sala de aula com ou sem a tecnologia, mas com uma metodologia ativa que é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Eu acho que esse é o grande ganho, tá, Luciana? Por conta do tempo, a gente está, assim, quase estourado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Espero ter ajudado. E vamos ampliando essa discussão, tá bom? Só vou chamar a Soraya rapidinho pra gente dar um tchau. Tchau, Luciana. Obrigado. Tchau. Soraya, cadê você? Soraya. Então, Soraya, a gente vai dar um tchauzinho agora pro pessoal, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Oi, Mari, voltei. Tantas ideias. Vai ser derrubado pelo Instagram. Não, então, temos quanto tempo? 5 minutos? 2 minutos. 2. Ai, meu Deus, eu anotei um monte de coisa. 2, senão a gente vai cair. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que para fechar, é só pra gente falar... Eu tinha coisas para falar, mas não vai dar. Só pra Deixa gente pra próxima segunda. falar da surpresa. A gente vai ter o sorteio. O Forms, a gente vai deixar o Forms lá nos nossos 4 Instagrams, no meu, no seu, da Lu e do Esdras. E a gente vai ter também um e-book, que é o resultado dessa nossa live de hoje. Né? Um e-book com várias ideias. Acho que foi o professor Gustavo que pediu ideias, ferramentas, aplicativos. Então, isso tudo vai estar compilado no nosso e-book. Através do Forms, vocês entram, preenchem, a gente vai ter lá a relação do e-mail e a gente envia para vocês. E o sorteio a gente dá mais detalhes depois, né? Depois. Vamos ter uma live na próxima segunda, né? Já está confirmado. Isso. A gente deixa organizado lá. Tá bom? E aí vai ficar salvo nos nossos perfis. Quem quiser indicar para outras pessoas assistirem depois durante 24 horas, vocês conseguem ver, tá bom? E aí na próxima segunda vamos ter outros convidados, mas sempre ampliando esse debate. Ampliando o debate e falando sobre o conceito de como a gente pode, para além das ferramentas tecnológicas, inovar pedagogicamente. Tá bom? Exatamente. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, Soraya, obrigada, Mariana, o pessoal da EPF que nos acompanhou, o pessoal da rede, os diretores, professores, coordenadores, todo mundo aí que está com a gente só tem a agradecer e que esse diálogo possa, a cada semana enriquecer. Eu aprendi, já anotei tanta coisa aqui. Aqui, eu acho que todo mundo, muita coisa! Né? Uma pena que o Instagram, assim, nos limita muito, mas eu acho que é mais ou menos esse o objetivo, né, Soraya? Ser um bate-papo leve, no final da tarde. Um diálogo entre professores, trocas de ideias, aprendizagem colaborativa. Acho que a gente está meio que cumprindo essa função. E foi legal de ver como as lives elas estão se concatenando ali, né? Como que a gente está tendo um fluxo legal. Isso aí. Então, tchau, gente. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.